Aqui está algo que a maioria das mulheres não quer acreditar. Os homens não percebem o que você faz por eles. Você pode cozinhar para ele, limpar a casa dele, apoiar os sonhos dele, estar presente em todos os momentos que ele precisa, e ainda assim ele não vai ver isso. Ele não vai valorizar e definitivamente não vai te amar mais por causa disso. Eu sei que parece absurdo, eu sei que você está pensando, mas eu estou mostrando que me importo, e você está. Só que fazer mais não faz com que ele te valorize mais. Geralmente acontece o oposto. E hoje eu vou te explicar exatamente por quê. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Porque os homens percebem, sim, eles prestam atenção, só que não nas coisas que você acha que importam. Fique comigo, porque quando você entender isso, tudo sobre os homens vai finalmente fazer sentido. A mentira que nos ensinaram, a maioria das mulheres cresce acreditando na mesma história. Seja boa para ele, faça coisas por ele, mostre que se importa através das suas ações, facilite a vida dele, seja apoiadora e ele vai reconhecer o seu valor, vai te apreciar, vai te amar mais. E é isso que elas fazem: cozinham, limpam, ajudam com as coisas dele, lembram dos detalhes pequenos, se desdobram, sacrificam o próprio tempo. Por um tempo parece estar funcionando. Ele parece feliz, parece confortável, mas confortável não é o mesmo que atraído, e feliz não é o mesmo que apaixonado. A primeira coisa que você precisa entender sobre os homens é esta: eles não percebem o esforço, eles percebem a energia. Como você o faz se sentir importa muito mais do que o que você realmente faz por ele. Você pode fazer tudo, absolutamente tudo, mas se a sensação não estiver lá, a atenção dele também não vai estar. Deixa eu te perguntar algo que pode doer. Você já viu uma mulher que não faz praticamente nada pelo homem dela e ainda assim ele é completamente obcecado por ela? Enquanto isso, outra mulher que faz tudo mal recebe um olhar. Isso não é aleatório. É assim que a psicologia masculina funciona. O que os homens realmente percebem. Em décadas de prática clínica, observei isso repetidas vezes. Os homens percebem como uma mulher os faz se sentir em relação a si mesmos. Não o que ela faz, não o quanto ela se esforça, não o quanto ela é prestativa. Eles percebem a sensação e é exatamente aqui que as mulheres entregam todo o seu poder. Elas pensam que se fizerem o suficiente, ele vai finalmente as enxergar. Mas não é assim que funciona. No momento em que você começa a fazer demais para ser notada, você está mostrando a ele que tem medo de que ele não vá te notar. E o medo mata a atração mais rápido do que qualquer outra coisa. Pense bem, quando você está constantemente fazendo coisas para provar que importa, o que você está realmente dizendo? Você está dizendo que não acredita que já importa. Está dizendo que precisa ganhar a atenção dele. Está dizendo que sem todo esse esforço, ele não vai se importar. E os homens sentem essa preocupação, mesmo quando você não diz nada em voz alta. O que os homens realmente notam e valorizam? A mulher que conhece o próprio valor. Quando o homem para de te enxergar, há algo que as pessoas não dizem abertamente. Mas eu vou dizer: os homens não param de te notar porque você fez algo errado. Eles param de te notar quando você se torna disponível demais. Quando você está sempre lá, quando precisa da validação dele, quando precisa que ele diga que você está fazendo um bom trabalho, quando está constantemente verificando se ele percebe o seu esforço. É aí que você desaparece da visão dele. Vi isso acontecer muitas vezes na minha clínica. Uma mulher que antes era confiante, aos poucos, vai se tornando insegura. Ela começa a perguntar: você notou que eu fiz isso? Ela precisa que ele reconheça cada pequena coisa.
Ela fica chateada quando ele não diz obrigado. Ela começa a marcar pontos sobre o que fez versus o que ele fez. E lentamente, sem que ninguém perceba claramente, ela some do campo de visão dele. Não porque ele seja insensível, não porque ele não se importe, mas porque toda a vibração mudou. O que realmente chama a atenção, agora vem a parte que choca a maioria das mulheres. Os homens percebem quem você é, não o que você faz, não o quanto você é gentil, não o quanto é prestativa, quem você é. Se quem você é forte, o que você faz não importa tanto. Se quem você é fraca, nada do que você faz vai compensar. É por isso que os homens percebem mulheres que vão embora quando são maltratadas, mulheres que não imploram por atenção, que não fazem mil coisas tentando ser vistas, que não desmoronam quando ele não está prestando atenção. Esses comportamentos mostram alto valor e os homens sempre percebem valor. Eu sei que é difícil aceitar isso. Queremos acreditar que ser boa é suficiente, que fazer coisas gentis faz as pessoas nos notarem, mas as pessoas são mais complexas do que isso. O respeito não vem do que você dá, ele vem de como você se vê. Ser notada versus criar obrigação. Vamos falar sobre a diferença entre um homem te notar de verdade e um homem que sente que te deve algo. Um homem pode se sentir culpado, pode sentir que deveria te apreciar, pode estar confortável com o que você faz e ainda assim não te enxergar de verdade. Porque ser notada exige respeito, e o respeito não vem de fazer coisas, ele vem de ter limites. Preciso que você entenda isso profundamente. Sentir obrigação é diferente de ser atraído. Quando um homem fica porque se sente mal, ele está marcando pontos internamente, somando o que você fez, pesando a culpa dele contra o quanto ele está infeliz. Mas quando um homem realmente te nota, não há placar. Ele é atraído para você por causa de quem você é, não pelo que você fez por ele. Pausa para anúncio. Os homens percebem movimento. Os homens percebem mulheres que estão indo a algum lugar na vida. Quando uma mulher está crescendo e avançando, ele não consegue desviar o olhar. Quando ela para de crescer, ele para de a enxergar. Não importa o quanto ela foi incrível antes, a atenção masculina vive no presente. Quem você é hoje importa mais do que quem você foi ontem. É por isso que estagnar destrói relacionamentos. Não brigas, não problemas, não distância, estagnar. Quando uma mulher perde a própria direção, ele perde o foco nela. A atenção dele some silenciosamente. Pense nos relacionamentos que você viu se desfazer. Quantos terminaram porque a mulher parou de crescer? Ela ficou confortável, parou de perseguir os próprios objetivos, parou de se desafiar e, de repente, o homem que antes era completamente apaixonado por ela começou a olhar para além dela. A atração não morreu porque ela errou, morreu porque ela parou de se mover. Como uma mulher lida com a adversidade, os homens também percebem como uma mulher lida com as coisas quando elas dão errado, quando há uma briga, quando as coisas ficam confusas, quando as emoções sobem, ela fica calma ou perde o controle. A mulher que consegue lidar com a perda sem se perder se torna inesquecível, porque manter a calma quando tudo está difícil é raro. A maioria das mulheres entra em pânico quando sente que está se tornando invisível para ele. Elas entram em colapso, ficam emotivas, tentam forçá-lo a percebê-las fazendo mais, reclamando mais. Mas a mulher que consegue enfrentar a invisibilidade com dignidade, que consegue dizer internamente, eu importo, quer você me veja ou não, essa mulher se torna impossível de ignorar. Há algo sutil, mas poderoso, que observei em minha prática. Os homens testam as mulheres sem querer. Eles recuam um pouco, ficam distraídos, criam distância, não para ir embora, mas para ver quem você é quando não está recebendo atenção. E como você reage a esse teste define tudo. Se você corre atrás, você perde.
Se você reclama, você perde. Se você entra em pânico, você perde. Mas se você permanece sólida, um pouco desapegada, mas ainda sendo você mesma, a atenção dele volta imediatamente, o que os homens não percebem. Agora vamos falar sobre o que os homens não percebem. Eles não percebem você sempre presente, não percebem você precisando deles, não percebem você tentando agradá-los constantemente, não percebem você abrindo mão de tudo por eles. Essas coisas parecem normais para um homem, e o normal, sem atração, cria tédio. E o tédio é onde a atenção morre. É aqui que boas mulheres perdem bons homens. Elas pensam que estar sempre presente mostra amor, que não ter vida fora dele mostra comprometimento, que dizer sim para tudo mostra que são boas parceiras. Mas o que isso realmente mostra é a ausência de si mesma. E você não pode notar alguém que não tem um selfie, porque não há nada a perceber. O maior erro, confundir amor com atenção. As mulheres confundem amor com atenção. Amor é um sentimento. Atenção tem a ver com respeito. Um homem pode amar uma mulher e ainda assim não a enxergar de verdade, mas ele vai ter muita dificuldade de não notar uma mulher que ele respeita. O amor sobe e desce, muda com os humores, com as situações, com o estresse, mas o respeito permanece. Ele é o alicerce. Um homem pode deixar de se sentir apaixonado por um momento, mas se o respeito estiver lá, a atenção também vai estar. Então, o que os homens realmente percebem? Eles percebem força, percebem autorrespeito, percebem uma mulher indo a algum lugar, percebem quem ela é, percebem como se sentem quando estão com ela, não o que ela faz por eles. É por isso que, às vezes, não dizer nada funciona melhor do que explicar, porque ir embora chama mais atenção do que correr atrás, porque manter a calma supera um colapso emocional, porque controle mostra poder, e poder é notado. Pausa para anúncio. O que é força de verdade? Deixa eu ser clara sobre algo. Isso não é sobre ser fria, não é sobre jogar jogos, não é sobre não se importar, é sobre ser inteira em si mesma. Uma mulher que não precisa de validação constante força o homem a perceber o seu valor. A força real não é ser cruel, não é ignorá-lo, não é se afastar para puni-lo. A força real é conhecer o próprio valor tão profundamente que você não precisa de prova. É conseguir se importar com alguém sem precisar que ele te complete. É ter coragem de ir embora quando está sendo ignorada, mesmo que doa. Quando você para de tentar ser notada e começa simplesmente a ser digna de ser notada, tudo muda. Ele enxerga mais, respeita mais, sente mais, e a atenção dele se torna natural, não algo que você precisa implorar. Porque fazer demais tem efeito contrário. Se você já se perguntou por que fazer mais não ajudou, porque ele ainda não percebeu, porque ele se afastou sem motivo aparente, agora você sabe a resposta. Nunca foi sobre esforço, foi sobre quem você estava sendo, ou mais precisamente, sobre quem você parou de ser. Porque quando uma mulher para de ser ela mesma para ser notada, ela se torna invisível. Não porque os homens sejam superficiais, mas porque ser atraído pela autenticidade é algo integrado à psicologia masculina. A mulher que continua sendo ela mesma, que enfrenta desafios, que trabalha em si mesma, essa mulher permanece visível. A mulher que para de ser ela mesma, que se torna previsível, que para de crescer, essa mulher some, mesmo que seja gentil, mesmo que seja leal, mesmo que faça tudo certo. A armadilha de fazer demais. A maioria das mulheres cai no que chamo de armadilha do fazer demais. Elas veem uma necessidade e a preenchem. Veem ele lutando e resolvem. Veem um espaço vazio e o preenchem com mais esforço, mais carinho, mais ação. E no começo ele pode gostar disso, mas gostar de algo e percebê-lo são completamente diferentes. Quando você faz demais em um relacionamento, você está treinando ele a fazer de menos.
você está ensinando a ele que você vai cuidar de tudo, que vai compensar a folga dele, que vai ser aquela que se importa mais, e lentamente o equilíbrio se inclina. Você se torna a mais investida, a mais preocupada, a mais envolvida emocionalmente. E ele se torna apenas o que está presente. Aqui está o que as mulheres não percebem. Os homens não valorizam o que vem fácil demais. Não é que eles sejam ingratos, é que todos os seres humanos valorizam o que conquistaram. Quando tudo é entregue a um homem, quando cada necessidade é atendida antes mesmo de ele pedir, quando cada problema é resolvido antes mesmo de ele levantar um dedo, você remove a capacidade dele de se sentir homem dentro do relacionamento. Eu sei que isso soa contraditório, eu sei que você está pensando, mas estou mostrando que me importo. E está, só que também está mostrando a ele que não precisa fazer nada, porque você já fez tudo. O princípio do investimento, aqui está algo que muda tudo quando você entende. As pessoas percebem aquilo em que investem, não aquilo que investe nelas. Quando um homem investe tempo, energia, esforço, pensamento para conquistar você, para manter você, para te fazer feliz, ele se torna apegado. Ele te nota não por causa do que você fez, mas por causa do que ele fez. É por isso que a mulher que é um pouco desafiadora, que tem a própria vida, que não abandona tudo por ele, muitas vezes recebe muito mais atenção do que a mulher que está sempre disponível. Não se trata de fingir ser difícil de alcançar, trata-se de realmente ser difícil de alcançar, porque você tem uma vida real que importa. Quando você está sempre lá, sempre disponível, sempre colocando-o em primeiro lugar, ele nunca precisa pensar em te perder, nunca precisa trabalhar para manter sua atenção, nunca precisa se esforçar para garantir que você esteja feliz, porque você já está fazendo esse trabalho por ele. E sem esse investimento, ele não te nota. Pense em algo em sua vida pelo qual você trabalhou muito, um diploma, uma habilidade, um objetivo que você perseguiu por anos. Você não valoriza isso mais do que as coisas que vieram fácil? Isso é natureza humana. E os homens também são humanos. Pausa para anúncio. A necessidade de perseguir. A outra verdade que pode soar antiquada, mas é realidade psicológica. Os homens são orientados para a conquista, não porque a sociedade os programou assim, mas porque a conquista cria investimento, e investimento cria atenção. Quando você remove a capacidade de um homem de te conquistar, fazendo toda a conquista por ele, você está retirando o caminho para que ele te note. Vejo isso constantemente na clínica. Uma mulher conhece um homem, gosta muito dele, decide mostrar isso fazendo tudo. Manda mensagem primeiro, planeja os encontros, garante que ele saiba que ela está interessada, faz todo o trabalho emocional. E ela pensa que está construindo algo, mas o que está realmente fazendo é impedir que ele construa o próprio apego, porque quando ele é o que manda a mensagem primeiro, ele está pensando nela. Quando ele é o que planeja o encontro, está colocando energia mental nela. Quando ele é o que faz o trabalho emocional, está criando o próprio apego através das suas ações. Mas quando você faz tudo isso por ele, ele está apenas recebendo. E receber não cria atenção. Isso não significa que você não faz nada, não significa que você é fria ou distante ou está jogando jogos. Significa que você iguala a energia, não vai além dela. Significa que você o deixa vir em sua direção, tanto quanto você vai em direção a ele. Significa que você dá espaço para que ele sinta falta de você, pense em você, queira você. A escassez do autorrespeito. Há algo que os homens nunca vão te dizer diretamente, mas eu vou te dizer. Os homens percebem a escassez. Não a escassez de jogos, mas a escassez real. Uma mulher que tem limites é escassa, porque nem todo mundo tem acesso a ela. Uma mulher que tem padrões é escassa, porque nem todo mundo os atende. Uma mulher que tem autorrespeito é escassa, porque ela não aceita qualquer coisa. E a escassez cria valor na mente humana.
Quando algo é raro, quando algo não é facilmente obtido, quando algo exige atender a um padrão, naturalmente o valorizamos mais. Psicologia básica. Então, quando você não tem limites, quando o seu tempo está sempre disponível, quando aceita comportamentos que não atendem aos seus padrões, você não está mostrando amor, está mostrando abundância. E a abundância te torna invisível. Eu sei que isso é desconfortável. Queremos acreditar que o amor deveria ser incondicional, que se apenas amarmos alguém o suficiente, ele vai nos amar de volta da mesma forma. Mas a atenção romântica não funciona assim. Ela precisa de polaridade, precisa de tensão, precisa de uma razão para perseguir e continuar perseguindo. A mulher que tem outras coisas acontecendo, que tem amigos, que tem objetivos, que tem interesses fora dele, essa mulher é naturalmente escassa, porque seu tempo e atenção vão para múltiplas coisas que importam. E essa escassez torna valiosa a atenção que ela dá, quando o respeito desaparece. Deixa eu te dizer exatamente quando um homem para de te notar. É quando ele percebe que pode fazer qualquer coisa e você ainda vai estar lá. Quando ele pode cancelar planos e você vai entender. Quando ele pode se afastar e você vai correr atrás. Quando ele pode te ignorar e você vai arranjar desculpas para ele. Quando ele pode ser inconsistente e você vai ser paciente. Não estou dizendo que os homens tentam te tratar mal. A maioria dos homens são pessoas boas que querem relacionamentos bons, mas a natureza humana é a natureza humana. Quando aprendemos que alguém vai aceitar qualquer coisa de nós, paramos de nos esforçar tanto, paramos de aparecer tão plenamente, paramos de investir tão profundamente, não de propósito. Mas acontece, e aqui está a parte realmente dolorosa. Quanto mais você aceita, menos ele te nota. E quanto menos ele te nota, pior é o tratamento. E quanto pior é o tratamento, mais você tenta reconquistar a atenção dele, sendo ainda mais compreensiva, ainda mais paciente, ainda mais disponível. E o ciclo piora. É por isso que os limites não são crueldade, eles são necessidade. Quando você tem limites claros sobre o que vai e não vai aceitar, está dando a ele um mapa para como te manter, está mostrando como é o respeito no seu mundo. Atenda ou me perca. E essa clareza faz com que ele te note mais, não menos, porque agora ele sabe onde está. A diferença entre suavidade e força. Há algo sobre o funcionamento dos homens que explica muita coisa. Os homens são atraídos pela energia feminina, mas percebem a energia feminina que também tem espinha dorsal. A suavidade pura, sem nenhuma força, se torna algo pelo qual ele sente proteção, mas não enxerga de verdade. É a combinação que chama a atenção a longo prazo. A energia feminina é quente, é fluida, é acolhedora, é aberta, e os homens adoram isso. São atraídos por ela como por nada mais. Mas a energia feminina sem limites, sem autorrespeito, sem a capacidade de ir embora, se torna algo que ele considera garantido, torna-se esperado, não percebido. As mulheres que mantêm a atenção dos homens a longo prazo são as que conseguem ser suaves e fortes ao mesmo tempo, que conseguem ser carinhosas e ter limites, que conseguem ser apoiadoras e ainda colocar a si mesmas em primeiro lugar quando necessário. Essa combinação é rara e o raro é percebido. A maioria das mulheres pende demais para um lado, ou são toda suavidade e são tratadas como tapete, ou são toda força e afastam ele. O ponto ideal é ser suave o suficiente para que ele queira estar com você, mas forte o suficiente para que ele saiba que pode te perder. Essa tensão é o que mantém a atenção viva. Por que os homens ignoram mulheres que os amam? Um dos padrões mais dolorosos que já observei na minha prática é este. Um homem ignora a mulher que genuinamente o ama, que o trata bem, que faria qualquer coisa por ele, e ela fica pensando: o que fiz de errado? Dei tudo a ele.
Mas é exatamente esse o problema. Ela deu tudo a ele. Quando um homem não precisa trabalhar pelo seu amor, quando ele é dado livremente, não importa o que ele faça, aquele amor perde o significado. Não porque ele seja má pessoa, mas porque os seres humanos não valorizam o que não conquistam. Pense bem, se alguém simplesmente te entregasse um troféu sem você ter feito nada, você se sentiria orgulhosa? Você o guardaria com carinho? Provavelmente não. Mas se você treinou por meses, competiu com afinco, superou obstáculos e então ganhou aquele troféu, você o tesouraria, o mesmo objeto, um significado completamente diferente. O seu amor funciona da mesma forma. Quando ele precisa conquistá-lo, quando precisa mantê-lo, quando precisa aparecer por ele, esse amor significa algo. Ele o nota. Quando é simplesmente dado, independentemente do comportamento dele, torna-se ruído de fundo. É por isso que a mulher disposta a ir embora muitas vezes recebe mais atenção do que a mulher que diz que nunca vai embora. Não porque os homens queiram que você vá embora, mas porque sua disposição de ir mostra que o seu amor tem condições, que precisa ser conquistado, que é valioso demais para você deixar qualquer um tê-lo. O papel do mistério. Os homens continuam notando mulheres que não conseguem decifrar completamente, não porque estejam confusos, mas porque há sempre algo mais a descobrir. A mulher que tem uma vida própria completa, seus próprios pensamentos, seu próprio mundo que existe separadamente dele, essa mulher mantém um mistério natural. Ele não consegue prever completamente os movimentos dela porque ela não está girando em torno dele. É por isso que mulheres que entregam a vida inteira para girar em torno de um homem frequentemente perdem a atenção dele. Elas se tornam muito conhecidas, muito previsíveis, muito disponíveis. Não sobra mistério. Ele sabe exatamente o que ela vai fazer, exatamente o que ela vai dizer, exatamente como ela vai reagir. E os seres humanos ficam entediados com o que é completamente previsível. Sua independência não é uma ameaça para um homem de qualidade, é atraente. Quando você tem seus próprios amigos, seus próprios hobbies, seus próprios objetivos, seus próprios pensamentos que não giram em torno dele, você permanece interessante, permanece alguém que vale a pena conquistar, permanece alguém que ele pode perder se não continuar aparecendo. As mulheres que mantêm a atenção dos homens a longo prazo são as que mantêm a própria identidade dentro do relacionamento. Elas não desaparecem dentro dele, elas permanecem elas mesmas, só que agora com um parceiro. E essa identidade separada cria polaridade natural, atração natural, atenção natural. Como a cultura moderna confunde as mulheres. Aqui está, porque tudo isso é mais difícil hoje do que nunca. A cultura do namoro moderno diz às mulheres para serem a conquistadora, para darem o primeiro passo, para mostrarem interesse claramente, para se comunicarem diretamente, para serem disponíveis, para serem fáceis, para não terem padrões demais, porque isso é ser exigente. E todos esses conselhos criam mulheres que entregam o próprio poder. Não estou dizendo para voltar a algum modelo antiquado onde mulheres não podem tomar iniciativa. Estou dizendo, entenda a realidade psicológica por baixo das mudanças sociais. A psicologia masculina não mudou tão rápido quanto a cultura do namoro. Os homens ainda são orientados para valorizar o que conquistam, para se apegar ao que investem, para notar o que tem padrões. Então, quando você segue os conselhos modernos de fazer tudo, ser tudo, aceitar tudo, você está trabalhando contra a psicologia masculina. Está tornando mais difícil para ele te notar, porque está removendo a necessidade dele de te conquistar. E eu sei que isso não é justo. Eu sei que seria mais fácil se a psicologia dos homens correspondesse à cultura moderna do namoro, mas não corresponde. E fingir que corresponde apenas te deixa confusa quando ele para de te ver, mesmo você tendo tentado tanto. O caminho a seguir. Então, o que você faz com todas essas informações?
Primeiro, pare de fazer tanto, pare de estar tão disponível, pare de tentar ser notada pelo esforço, pare de se sacrificar para provar que é digna. Você já é digna, não precisa provar isso. Segundo, construa uma vida que importa para você fora dele. Tenha objetivos, tenha amigos, tenha interesses, tenha coisas que te entusiasmam e que não tem nada a ver com nenhum homem. Isso não é estratégia, é você sendo uma pessoa completa. E pessoas completas são notadas. Terceiro, tenha limites claros e os aplique de verdade. Decida o que você vai e não vai aceitar e seja séria quanto a isso. Não ameace ir embora e fique. Não estabeleça limites e deixe que ele os cruze. Seus limites só são reais se você os respaldar com ação. Quarto, deixe ele investir. Deixe ele conquistar, deixe ele planejar, deixe ele pensar em você, deixe ele trabalhar para te fazer feliz. Iguale a energia, não ultrapasse. Quando ele manda mensagem, você responde. Quando ele planeja algo, você aprecia. Quando ele faz esforço, você recebe. Mas não faça a parte dele por ele. Quinto, permaneça você mesma. Não se perca tentando se tornar o que você acha que ele quer. O homem certo vai notar a você de verdade, não uma performance de quem você pensa que deveria ser. E o homem errado não vai te notar independente do que você faça. Então, você pode ser você mesma de qualquer forma. A verdade final. A atenção masculina não é sobre justiça, não é sobre quem merece o quê, não é sobre o que é correto ou errado, é sobre psicologia básica que acontece abaixo do nível consciente. Você pode lutar contra isso, pode chamar de injusto, pode desejar que fosse diferente. Ou pode entender isso e usar esse entendimento para construir relacionamentos melhores. É a sua escolha, mas fingir que é algo diferente não vai mudar nada. Vai apenas te deixar confusa quando ele parar de te ver, mesmo você tendo tentado tanto. A verdade é simples, mesmo que doa, os homens percebem força, não sacrifício. Quem você é, não o que você faz. A sua presença, não o quanto você está presente para eles. Domine isso e ser notada se torna natural. Ignore isso e você vai passar a vida se perguntando por que o seu melhor não foi suficiente. Mas lembre-se de algo que repito sempre às minhas pacientes. A mulher que permanece ela mesma, que continua crescendo, que não perde o próprio centro por ninguém. Essa mulher não precisa implorar por atenção, ela a recebe.